Tá gravando, bom dia a todos. Eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. E na aula de hoje eu vou te ensinar como dar uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em 18 dias, SEDF 23 dias, mais o bônus de redação, mais a lista de questões para impressão que eu já deixei agora mesmo lá no grupo. Hoje é sábado, 10 de janeiro, e nós iremos dar 6 voltas completas em todo o edital do Valparaíso até dia 29 de março. Já fiz a primeira volta agora em dezembro, junto à turma, e nós estamos no início da segunda volta. Então, como vocês já sabem, eu sou extremamente objetivo e direto ao ponto. Vamos então começar. Olha só, aqui nós estamos diante do meu guia de estudos para professor efetivo do Valparaíso, em que a gente dá uma volta completa em todo o edital em apenas 18 dias. Na aula de hoje, nós iremos fechar todos os conteúdos do dia 5 e 6, ou seja, acabamos de começar a mentoria do Valparaíso, volta de número 2. Quais são os conteúdos que nós iremos ver na aula de hoje por meio das questões e conteúdos, ok? Nós iremos aprender por meio dessas questões. Educação básica, com psicologia e educação, teorias comportamental, psicanalítica, genética de Piaget, sociohistórica de Vygotsky, implicações para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e psicomotor, estratégias pedagógicas diferenciadas para a aprendizagem significativa. Vamos seguir com português, emprego das conjunções. Logo depois, no dia 6, que veremos também na aula de hoje, realidade do Goiás e do Valparaíso, arte, cultura e patrimônio da região centro-oeste brasileira, e formação histórica territorial de Goiás. E vamos fechar a aula de hoje com português, as palavras que, sei e como. Professor, e esse conteúdo de raciocínio lógico que está aqui no dia 6? Raciocínio lógico a gente estuda todas as quintas-feiras, ao vivo, às 20 horas, com o professor Welton, ok? Então, olha só, como eu disse, novamente, nós estamos diante do nosso guia de estudos do Valparaíso, em que a gente dá uma volta completa em todo o edital em apenas 18 dias. Ao final da aula de hoje, a gente vai ter fechado 32% de todo o edital. E nas próximas 2 semanas, a gente vai fechar a nossa segunda volta completa, passando por todos os conteúdos de todas as matérias, para o concurso de professor efetivo do Valparaíso. Professor Guilherme, não assisti a aula 1 e 2, nós estamos na aula 3. Na aula 9 a gente fecha o edital. Elas estão gravadas? Eu tenho como ter acesso a elas? Sim. Depois eu te digo como, no próximo bloco. Aqui no nosso guia de estudos, nós temos a barra de menus, clicando em acompanhamentos, nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por questões. Logo em seguida, nós temos o botão análise, que é um dos botões mais importantes aqui dentro do nosso guia de estudos para o professor efetivo do Valparaíso, em que a gente dá uma volta completa em todo o edital em 18 dias. No botão análise, eu fiz uma análise completa de 500 questões por matéria da Banco FG Verbena e cheguei à seguinte conclusão. Em verde, nós temos os conteúdos mais cobrados pela Verbena. Em amarelo, os conteúdos de intermediária cobrança nas questões da Banco FG Verbena. E em vermelho, os conteúdos de baixa cobrança. Aqui no seu guia de estudos, eu faço uma alusão para você. Ó, verde cai muito em prova. Amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Eu venho fazendo essa alusão para você e trago essa especificação durante todo o seu guia de estudos e ainda te demonstro o que mais cai para o FG Verbena, o que cai de forma intermediária e o que cai de pouco, tanto para o FG Verbena quanto para a SEDF pela Quadrix. Eu faço essa alusão para você durante todo o nosso guia de estudos. Então, olha só, os conteúdos que nós iremos estudar hoje. Educação básica, cai muito português, cai muito. Realidade do Goiás e Valparaíso. Esse conteúdo de arte, cultura e patrimônio cai pouco. E português, as palavras que, sei como, tem baixa cobrança nas questões da banca Quadrix, ok? Logo em seguida, nós temos o botão simulados, que são aqueles simulados de finais de semana, que nós temos as tabelas e gráficos aqui de desempenho por questões, e logo em seguida o edital verticalizado, com língua portuguesa. Nós veremos tanto hoje nas questões, assim como todas as terças-feiras, comigo e com a professora Maria Luísa, que é a nossa professora de português e redação dentro da mentoria. Raciocínio lógico, todas as quintas-feiras com o professor Welton. Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás e do município de Valparaíso, todos os dias às 20 horas comigo. E o conhecimento específico, que é professor de educação básica, que é correspondente aos conteúdos de temas educacionais e pedagógicos, legislação, currículo e produção do conhecimento e processo de ensino e aprendizagem, você vê todos os dias ao vivo, de segunda a sexta, às 20 horas comigo, e também aos sábados, às 9 horas da manhã. Ou seja, nós só não temos lives aos domingos, ok? Todos os outros dias nós temos lives ao vivo. Então, olha só, antes da gente iniciar o nosso simulado de hoje, a nossa bateria de questões de hoje, eu quero rapidamente demonstrar aqui para você o nosso material de redação que você já irá receber
na próxima terça-feira, no início da mentoria de redação com a professora Maria Luísa. Ok? Olha só. Olha só, esse aqui é o meu e-book de redação da Sebrasp, que eu utilizei esse ano. Professor, mas eu quero da UFG Verbena. Vou receber? Sim, na terça-feira. Esse e-book aqui da Sebrasp, eu utilizei esse ano, de 2025, nos concursos da PCDF, PUB, CAESB, PF, EBSER, CONAB, outros concursos que tivemos em 2025 com vagas para técnico, analista e professor em pedagogia. Nós tivemos Ocidental, nós tivemos CNU, nós tivemos temporário do DF, ou seja, com vagas para analista, técnico e professor em pedagogia. Quando você entra aqui para a mentoria comigo, a sua mentoria ela tem um prazo de 1 ano, 12 meses. Por quê? Porque mesmo após a prova da SEDF do Valparaíso, eu acredito que você vai ter vontade de fazer as provas da SEDEST, as SEDES-DF, o próximo CNU e assim por diante. Voltando aqui para a redação, por meio desse material de redação, esse aqui é o da Sebrasp, que eu utilizei nesses concursos aqui, ó. Esse ano também teve o TSE. Nesses concursos aqui esse ano, que teve vagas para analista, técnico e professor em pedagogia. Então, olha só, por meio desse material, esse material aqui ele tem temas, escopo, esqueleto de redação e folha de resposta. Por meio desse material, você, meu aluno, leva 70% da sua redação pronta para a prova. Aí eu trago para você toda a estrutura da redação, ok? Olha, passando pelos parágrafos de introdução, os parágrafos de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. Na aula de terça-feira, comigo e com a professora Maria Luísa, nós iremos ver isso aqui de forma mais detalhada. Porém, eu quero fazer uma redação aqui em 5 minutinhos com você, antes da gente iniciar a nossa bateria de questões da aula de hoje, em que eu te ensino a dar uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em 18 dias e SEDF 23 dias. Aqui é bem rápido, ó. Nós iremos utilizar o tempo. Quem tem dificuldade com redação aí, escreva para mim aqui no chat. Quem tem dificuldades em redação, escreva sim. Se não tem, escreva não. Nós vamos fazer aqui uma redação em 5 minutos do tema educação inclusiva. Então, olha só, como ficaria o nosso parágrafo de introdução? Ó, nosso primeiro parágrafo, o parágrafo de introdução. Como ele ficaria? Olha só. A educação inclusiva é um tema muito discutido em todo o país. Ou você poderia colocar assim, ó, a educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Lembrando, ó, que aqui nós temos o início do primeiro período, vou colocar aqui um P, e o final do primeiro período, um P aqui também. Professor, o que é período? Período é uma frase, uma oração que possui verbo. Olha só, para um parágrafo de introdução e qualquer outro parágrafo ser coeso, coerente e gramaticalmente correto, ele precisa ter 3 períodos, ou seja, 3 demarcações de ponto, final, 2 pontos ou ponto e vírgula. Então, como ficou aqui o nosso primeiro período? A educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Ponto. Para isso, ó, início do segundo período, ó. Vou colocar aqui, ó. Segundo período, ó. Início do segundo período. E aqui em 2 pontos, ó, nós teremos o final do segundo período. Vou colocar aqui, ó, 2P. Final do segundo período. Olha como ficou o segundo período. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles, ó, final do segundo período. Qual é o primeiro argumento? Vou colocar aqui, ó, o atendimento educacional especializado, o AE. E o segundo argumento é a Lei Berenice Piana, que fala sobre o transtorno do espectro autista. Então, olha só, aqui nós temos o início, eu vou colocar aqui, ó, terceiro P, e aqui o final do terceiro P. Parágrafo coerente, coeso e gramaticalmente correto. Vamos ver como ficou todo o nosso parágrafo de introdução?
A educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração dois argumentos, que são eles: o atendimento educacional especializado, o AEE, e a Lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Lembrando que só mais 3 minutinhos a gente irá iniciar o foco da nossa aula de hoje, que é eu te ensinar como dar uma volta completa em todo o estado do Valparaíso em apenas 18 dias. Olha o segundo parágrafo, que é o primeiro parágrafo de introdução, de desenvolvimento, perdão, que eu vou chamar aqui de D1, esse aqui de baixo de D2. Como vai ficar o nosso D1? Olha só. Primeiramente, é necessário abordar. Abordar o quê? Ó, retomar o argumento de número 1. Qual é o argumento de número 1? O AE. Então, vou colocar aqui, ó. Primeiramente, é necessário abordar o atendimento educacional especializado. Tal situação ocorre por quê? Olha, você vai trazer a justificativa, como é o caso ocorrido. Nesse segundo parágrafo, você vai fazer uma citação de algum exemplo. Qual é o seu objetivo no segundo parágrafo? Que você convença ao leitor colocando dados, fatos, citações pertinentes ao tema. Já no terceiro parágrafo, o D2, ó, lembrando que aqui ó, no D1, você vai retomar o argumento de número 1. Já que no D2, olha, outro fato importante é a Lei Berenice Piana. Você vai retomar o argumento de número 2 aqui no parágrafo de desenvolvimento número 2. Você vai retomar o argumento de número 2. Nesse segundo parágrafo, você vai buscar trazer uma relação de causa e consequência. Qual é o impacto? Qual é o impacto gerado pela educação inclusiva quando se trata da Lei Berenice Piana? Já por fim, mas não menos importante, nós temos o parágrafo de conclusão, ó. Em suma, é importante discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido. Qual é o tema discutido? A educação inclusiva. Esse em suma aqui, você pode trocar também pela conjunção portanto. Então, olha só como ficaria. Portanto, é urgente discutir um breve resumo sobre a educação inclusiva. Então, faz-se necessário tomar uma medida como apresentar. Que medida será essa, professor? Será uma política pública que aumente a abrangência da educação inclusiva em relação ao UAE e também à Lei Berenice Piana. Então, olha só. A medida, né, a educação pública, a política pública, perdão, a fim de solucionar o problema em questão. Então, a gente acaba de fechar aqui rapidamente a nossa redação, para você ver que realmente é possível levar 70% da sua redação pronta para a prova por meio desse esqueleto destrava-aluno. Quem ficar até o final da aula de hoje vai receber esse esqueleto de bônus, ok? Agora sim, nós vamos voltar para o foco da nossa aula de hoje, que é dar uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em 18 dias e SEDF em 23 dias. Só para a gente recapitular, o que nós iremos ver na aula de hoje, professor Guilherme? Nós iremos começar com o conteúdo, de educação básica, psicologia, educação, teorias comportamental, psicanalítica, genética de Piaget e sociohistórica de Vygotsky, implicações para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e psicomotor, estratégias pedagógicas diferenciadas para aprendizagem significativa. Logo, ó, se está em amarelo, é um conteúdo cobrado de forma intermediária pela Banco FG Verbena. Eu vou fazendo esse apontamento para você dentro da nossa bateria de questões. Logo depois, nós iremos para o conteúdo muito cobrado, português, emprego das conjunções, e dois conteúdos que têm pouca ocorrência dentro das questões da Banco FG Verbena, para a gente fechar a aula de hoje, com realidade do Goiás e Valparaíso, arte, cultura e patrimônio da região centro-oeste brasileira, formação histórico-territorial de Goiás e português, as palavras que sei como. Professor, e esse conteúdo de raciocínio lógico? Todas as quintas-feiras, às 20 horas, ao vivo, com o professor Welton. Vamos começar? Vamos começar? Ó, então, aula de hoje, aula 3, em que daremos uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em apenas 18 dias. Vamos começar? Como vai funcionar? Eu vou ler a questão, dar um tempinho para você responder no chat.
e logo em seguida eu vou corrigir e passar o gabarito. Olha só, educação básica, psicologia, educação, teorias comportamental, psicanalítica, genética de Piaget, sociohistórica de Vygotsky, implicações para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e psicomotor, estratégias pedagógicas diferenciadas para aprendizagem significativa. Se está amarelo, você sabe que é um conteúdo cobrado de forma intermediária, nas questões do Instituto Verbena UFG. Vamos lá, olha só. Questão recente da Banco UFG Verbena de 2025. Na perspectiva histórico-cultural, a relação entre aprendizagem e desenvolvimento é compreendida como independente, pois aprendizado e desenvolvimento não se relacionam. Interdependente, pois o desenvolvimento precede e promove a aprendizagem. Processual, pois o aprendizado precede e promove o desenvolvimento. Inata, pois depende exclusivamente dos fatores genéticos e biológicos. Um minutinho para você, responda para mim no chat. Gabarito da nossa questão é letra A, B, C ou D. Vocês estão corretos, realmente o gabarito da nossa questão é a letra C, processual, pois o aprendizado precede e promove o desenvolvimento. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Tema central da questão. A questão aborda a relação entre aprendizagem e desenvolvimento dentro da perspectiva histórico-cultural, que é baseada principalmente nas ideias de Levi Vygotsky. Esse tema é fundamental na área de pedagogia, pois influencia diretamente a forma como pensamos o papel do professor, do aluno e das interações sociais no processo educativo. Essa mesma correção vem para você na nossa lista de questões, ok? Na visão histórico-cultural, defendida por Vygotsky, aprendizagem e desenvolvimento caminham juntos, mas a aprendizagem é vista como promotora do desenvolvimento. Isso quer dizer que quando o estudante aprende algo novo, especialmente em situações mediadas por outras pessoas, ele amplia suas capacidades cognitivas, provocando avanços no seu desenvolvimento psicológico. Um conceito essencial aqui é o da zona de desenvolvimento proximal. Vou marcar isso aqui, ó. Zona de desenvolvimento proximal, a ZDP. Marca isso, grava isso aí na sua mente, ela cai muito. Que representa o espaço entre o que a criança já consegue fazer sozinha e o que ela pode fazer com auxílio. A letra C está correta porque define essa relação como processual. A aprendizagem acontece antes e impulsiona o desenvolvimento. Segundo Vygotsky, o bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento, ou seja, o processo educativo impulsiona e amplia o desenvolvimento das ações psicológicas superiores do aluno. Como sempre, você já sabe, correção das alternativas incorretas aparece do mesmo jeito no material que você vai levar de brinde, tá? Correção das alternativas incorretas, gabarito letra C, mas vamos ver aqui rapidinho a estratégia de interpretação, olha só. Fique atento à palavra-chave como preceder, promover, exclusivamente, não se relacionam. E analise de onde vem a ênfase. Na teoria histórico-cultural, o foco é na aprendizagem como motor do desenvolvimento. Alternativas extremas ou que negam qualquer relação, como não se relacionam ou exclusivamente genéticos, costumam ser pegadinhas. Questão de número 2. Vygotsky, em A Formação Social da Mente, 2002, afirma que o bom aprendizado se adianta ao desenvolvimento de modo que o ensino deve se dirigir às funções psicológicas, que estão em vias de se complementar. Nesse sentido, a qualidade do trabalho pedagógico está associada à capacidade de... Agora nós estamos falando da qualidade do trabalho pedagógico. A qualidade do trabalho pedagógico está associada à capacidade de criação de zonas de atuação pedagógica baseada em conhecimentos adquiridos em anos anteriores, criação de conceitos mais difíceis que levem o aluno a estudar para além do conteúdo escolar, promoção de avanços no desenvolvimento do aluno com base naquilo que potencialmente ele pode vir a saber, promoção de avanço no desenvolvimento do aluno com base em sua aptidão para a aprendizagem. Gabarito A, B, C ou D? Coloca para mim no chat.
Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra C, ok? Promoção de avanços no desenvolvimento do aluno com base naquilo que potencialmente ele pode vir a saber. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Tema central da questão. A questão aborda a teoria de Levi-Vygotsky sobre o desenvolvimento cognitivo, especialmente a ideia de que o aprendizado se adianta ao desenvolvimento. Isso significa que o ensino deve focar na potencialidade do aluno, utilizando a zona de desenvolvimento proximal. Olha só, caiu novamente a zona de desenvolvimento proximal. Vou colocar aqui para você, ó. A ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, que representa habilidades que o aluno está prestes a desenvolver. Resumo teórico. Segundo Vygotsky, o aprendizado efetivo ocorre quando o ensino está voltado não apenas para o que o aluno já conhece, mas para aquilo que ele pode vir a conhecer com auxílio de interações sociais e mediações pedagógicas. A ZDP é essencial para o espaço por ser o espaço, perdão, entre o que o aluno consegue, fazer sozinho. Então, a DZP, vamos continuar daqui, ó. A DZP é essencial por ser o espaço entre o que o aluno consegue fazer sozinho e o que ele pode realizar com ajuda. Então, olha só, a letra C está correta porque descreve precisamente a aplicação da ZDP, ao enfatizar a importância de promover avanços com base em potencialidades futuras do aluno. Isso está alinhado com a noção de que o aprendizado eficaz deve estimular o desenvolvimento de novas habilidades que estão por emergir. Como você já sabe, correção das alternativas incorretas vem para você igualzinho no seu material, gabarito letra C. Próxima questão. Ao tecer observações acerca das transformações afetivas ocorridas na segunda infância, agora estamos falando da segunda infância, Jean Piaget destaca as mudanças profundas relacionadas aos sentimentos morais. Os resultados dos seus estudos psicológicos levaram esse teórico a concluir que, enquanto a obediência marca a primeira infância, é o respeito mútuo a marca distinta na segunda infância. Daí que a consequência afetiva, especialmente importante, deriva desse respeito mútuo ele quer saber qual é a consequência afetiva que deriva do respeito mútuo na segunda infância. Qual é essa consequência afetiva que deriva do respeito mútuo na segunda infância? A cidadania passiva, a ambição e vontade de vencer em grupo, o contrato de relações hipotéticas ou o sentimento de justiça? A, B, C ou D? Responda para mim no chat, um minutinho para você. Realmente, o gabarito da nossa questão é o sentimento de justiça. O que eu posso reparar com a resolução correta dessa questão? Na primeira volta lá a primeira volta, em 18 dias, lá em dezembro, no edital para professor efetivo do Valparaíso, muita gente errou uma questão bem parecida com essa, que falava do mesmo conteúdo, e a resposta era também o sentimento de justiça. Agora, na segunda volta, vocês já estão acertando. Então, é isso aí. A gente está evoluindo, você está evoluindo claramente. Vem comigo, Vem comigo entender melhor essa questão. Vamos analisar a questão que envolve os conceitos do psicólogo Jean Piaget, focando nas transformações afetivas na segunda infância. O tema central aqui é entender as mudanças nos sentimentos morais das crianças e a evolução da obediência para o respeito mútuo. Então, olha só, gabarito, o sentimento de justiça. Justificativa. Jean Piaget, em seus estudos sobre o desenvolvimento infantil, sugere que na segunda infância o respeito mútuo torna-se predominante, o que resulta no desenvolvimento do sentimento de justiça. Isso acontece porque as crianças começam a entender e valorizar as regras de forma recíproca, respeitando tanto os direitos dos outros quanto os seus próprios, o que é a base para o conceito de justiça. Como você já sabe, correção das alternativas incorretas, gabarito letra D. Próxima questão. A escola tradicional impõe ao aluno a sua tarefa, ela o faz trabalhar. Sem dúvidas, a criança pode colocar nesse trabalho uma parte maior ou menor de interesse e de esforço pessoal. E na medida em que o professor é bom pedagogo, a colaboração entre os alunos e ele deixa uma margem apreciável à atividade
a atividade verdadeira. Mas dentro da lógica do sistema, a atividade intelectual e moral do aluno permanece heteronômica. Considerando o texto, a abordagem da escola tradicional. Agora ele quer saber qual é a abordagem da escola tradicional. Seria, letra A, fundamenta-se no interesse pessoal do aluno, apresenta o conteúdo de forma assimilável aos estágios do desenvolvimento da criança, compreende o jogo e ou a brincadeira como importante para o aprendizado, ou concebe a inteligência infantil a partir de métodos de receptividade. A, B, C ou D? Perdão, responda para mim no chat, A, B, C ou D. Realmente, o gabarito nessa questão é a letra D, concebe a inteligência infantil a partir de métodos de receptividade. Essa aqui estava muito fácil também, olha só. Ah, interesse pessoal do aluno? Não. Estágios do desenvolvimento da criança, assimilável? Também não. Compreende o jogo e a brincadeira? Não. Realmente, mesmo se você não soubesse, só sobraria a letra D. Olha aí. Vamos conferir o gabarito dessa questão. A questão aborda a crítica de Jean Piaget à escola tradicional, que, segundo ele, impõe ao aluno tarefas e mantém sua atividade intelectual e moral de forma heteronômica, ou seja, controlada por fatores externos e não pela autonomia do aluno. Para responder corretamente, é necessário compreender como a educação tradicional se estrutura e como Piaget propõe alternativas a esse modelo. Então, a D está correta porque reflete a crítica central de Piaget à escola tradicional. Ele argumenta que este modelo educativo considera a inteligência infantil a partir de métodos de receptividade, focando na transmissão de informações que o aluno deve receber passivamente. Isso vai de encontro ao que Piaget sugere, que é o desenvolvimento ativo e autônomo da criança, ok? Próxima questão. Ó, como você já sabe, correção das alternativas incorretas, gabarito letra D. Próxima questão. Sobre a relação entre aprendizado e desenvolvimento, a perspectiva histórico-cultural de Vygotsky conceitua que o aprendizado, ele quer saber, ó, da perspectiva histórico-cultural de Vygotsky. O aprendizado precede o desenvolvimento precede o aprendizado, o desenvolvimento e o aprendizado não se relacionam, o desenvolvimento coincide com o aprendizado. A, B, C ou D? Coloca para mim no chat. Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra A. O aprendizado precede o desenvolvimento. Então, olha só, vem comigo entender melhor essa questão. Para analisar a questão, a relação entre aprendizado e desenvolvimento é um tema central na teoria de Levi Vygotsky, um importante psicólogo russo que contribuiu significativamente para a perspectiva histórico-cultural da educação. Então, a alternativa correta, letra A, o aprendizado precede o desenvolvimento. Na teoria de Vygotsky, o aprendizado desempenha um papel crucial no desenvolvimento cognitivo. Ele propõe que o aprendizado ocorre primeiro e então impulsiona o desenvolvimento. Essa ideia contrasta com outras teorias psicológicas que sugerem que o desenvolvimento é um pré-requisito para o aprendizado. Vygotsky introduz o conceito de zona de desenvolvimento proximal, a ZDP, que representa a diferença entre o que um aluno pode fazer sozinho e o que ele pode fazer com ajuda. Nesse contexto, o aprendizado facilitado por instrução e interação social, puxa o desenvolvimento adiante. Como sempre, você já sabe, correção das alternativas incorretas, gabarito letra A. A Viviane falou assim, essa questão caiu na primeira volta. Sim, Viviane, algumas questões importantes e que muitas pessoas erraram, eu trago novamente, ok? Na terceira volta, a gente já vai renovar melhor as questões. Agora, pessoal, eu vou fazer a nossa chamada bem rapidinho. Como funciona a chamada? Eu vou mandar a palavra chamada lá no nosso grupo do WhatsApp. Você vai clicar na palavra chamada e vai escrever a palavra presente no privado para mim, assim que eu chamar o seu nome aqui. Professor Guilherme, para que serve a chamada?
Assim como lá na minha sala do efetivo, na sua sala do temporário, você não faz a chamada? Eu não faço a chamada? Aqui eu também faço a chamada, e ela serve para duas coisas: controle de quem está participando e também para eu te liberar o bônus de redação. Acabei de enviar a chamada lá no grupo, você vai clicar em cima da palavra chamada, lá no grupo do WhatsApp, e vai me enviar no privado a palavra presente, bem rapidinho, ok? Acabei de enviar a chamada nos grupos. Clica em cima da palavra chamada e me envie presente no privado. Eu vou falar o seu nome aqui bem rapidinho e depois eu vou conferir a chamada, tá? E aí nós iremos prosseguir. Nós temos ainda 3 conteúdos e 3 matérias pela frente. Chamada. Então, olha só, vamos lá, vamos ver quem está aqui comigo hoje. Bom dia, chamada Aline Araújo Franco, Amanda Catiele, Antônia Sandra, Arlete, Cleonice Gonçalves, Darlene, Edson José Sampaio, Flávia Gomes, Flávia Pires, já deixa o microfone ligado, vou querer falar com você. Flávio, Franciele Costa, Genilda Nunes, Yuri de Andrade, Ivonete Rodrigues, Luciane Salles, Maria Dagmar Ferreira, Mônica Martins, Paula Rodrigues, Rita Marques, Stephanie Arruda, Sueli, Verônica Soares e Viviane Vinagreiro. Eu vou querer falar também com... Deixa eu ver, com Yuri. Flávia Pires, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem, Flávia Pires? Graças a Deus, tudo jóia. Preparada para a nova etapa aí dos concursos do Sim. Valparaíso e CDF. Flávia, eu falei para eles que a cada 18 dias, ao vivo, a gente dá uma volta no estado do Valparaíso. Você que estava comigo lá em dezembro e fechou a primeira volta, isso é verdade? Como funcionou? Sim, nós conseguimos vencer, né, em dezembro, essa volta do edital com Uhum, bastante realeza, viu? Porque um mês, né, uhum. que aproximou festividade, todo mundo, né, fica com aqueles preparativos e acaba deixando de lado um pouco os estudos. Mas com a gente aqui não aconteceu isso não, a gente foi firme até o último instante. E vale a pena. Verdade. Vale a pena a Sim. gente seguir o guia de estudo, assistir, a participar das aulas online, né, e dar uma estudadinha também, para a gente poder conseguir. E eu tive resultado, né, no temporário. Essa semana aí agora promete, né? Começam as convocações e eu quero ser chamada logo, se Deus quiser. Aprovada fui, agora vamos ver quantas pessoas, né? Vai depender, né, das cotas também, como é que a gente vai se organizando aí. Mas eu quero dizer para Perfe- todo mundo que tem que ter empolgação até o fim. Às vezes o cansaço bate, né? As aulas à noite às vezes é um pouquinho puxada, mas não pode desistir não, tem que seguir firme. Eu que estou ministrando a aula, estou conseguindo seguir firme, para o aluno é mais tranquilo, né? Só participar. Verdade? É, o Flávio está ao vivo aqui. Flávio, todo o restante da aula funciona para você. O Flávio é dentista, né? E está aqui com vistas a entrar na mentoria. Todo o restante da aula agora também cai na sua prova. Os 2 conteúdos de português e de Valparaíso, Realidade do Goiás e Valparaíso, tá? Então, 80% dessas aulas ao vivo, Flávio, elas são proveitosas para você. Porém, todo material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o seu guia de estudos vai ser totalmente adaptado para dentista, tá? 80% das aulas ao vivo para você, porém tem 100% do curso que já está gravado, o guia de estudos que é totalmente adaptado. Agora eu quero falar com o Yuri, eu quero pegar uma visão de alguém que entrou recente na mentoria. Nessa semana o Yuri entrou. Yuri, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. É a minha primeira semana. Yuri, eu quero saber como tem sido a sua experiência nessa semana. Como que você se sente hoje fechando 32% do edital? Consegue ver que a gente vai rapidamente fechar esse edital? Eu vou conseguir mapear suas forças, suas fraquezas, de forma individual por meio do guia de estudos. Você está ansioso, está esperançoso? Fala como é que você se sente para a gente. Olha, vamos lá. Então, minha primeira semana na mentoria e tem sido bem interessante porque eu sempre tive muita dificuldade para estudar sozinho, como já comentei com você antes, com o senhor. E tem Uhum. sido muito bacana a sua dinâmica e tem me dado gás para poder continuar estudando. Então, assim,
O material está sendo muito proveitoso, o auxílio no individual está sendo muito importante, porque dentro do individual também surgem muitas orientações que fazem sentido e que tá me impulsionando de alguma forma, até nos meus resultados por meio das questões que eu tenho praticado, embora Legal. eu tenha até comentei com o professor Guilherme do seguinte: antes de estudando sozinho, mesmo que pelas questões, eu não estava indo de forma tão assertiva quanto com as questões que ele sinalizou que são mais importantes, embora fosse da mesma banca. Então isso é bem interessante porque quando é guiado você sente mais segurança. Então estou muito positivo quanto a toda essa mentoria. Eu tenho estado assim muito animado, inclusive, e estou feliz. Excelente. A aprovação vai vir. É isso aí, Yuri. Seja muitíssimo bem-vindo novamente. É um prazer, uma honra te ter aqui. E vamos lá, vamos todos os dias buscar aqui o seu melhor resultado. Gente, vamos continuar aqui então. Olha só, uma outra forma de você responder a chamada, quem não conseguiu enviar presente lá no WhatsApp, é deixar um joia na palavra chamada, ok? Vamos prosseguir com a aula de hoje. Olha só, agora nós vamos para português, emprego das conjunções, que é um conteúdo muitíssimo cobrado, tanto para a banca UFG Verbena, quanto para a banca Quadrix, ok? Então, olha só, se está em verde, você já sabe que é um conteúdo muito cobrado nas questões do Instituto Verbena UFG. Vamos lá? Olha só, questão recente, 2025, de português, emprego das conjunções. Guerra. Guerra é esforço, é inquietude, é ânsia, é transporte, é a dramatização sangrenta e dura, da avidez com que o espírito procura. Ser perfeito, ser máximo, ser forte. É a subconsciência que se transfigura, em volição conflagradora. É a corte das raças todas, que se entrega à morte para a felicidade da criatura. Questão em tela. Ainda não. É a obsessão de ver sangue, é o instituto horrendo. De subir na ordem cósmica, descendo a irracionalidade primitiva. É a natureza que, no seu arcano, precisa de encharcar-se em sangue humano para mostrar aos homens que está viva. Anjos, Augusto, dos Eu e Outros Poesias, Edifício Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1998. Texto. No texto, a sentença, para mostrar aos homens que está viva, possui com a sentença anterior, uma relação sintática e semântica de. Vamos ler de novo? No texto, a sentença, para mostrar aos homens que está viva, possui com a sentença anterior uma relação sintática e semântica de condição, conformidade, finalidade, proporção ou alternância. Vamos ver aqui? Olha só. Para mostrar aos homens que está viva. Então, ele quer saber se esse para mostrar para os homens que está viva, qual a relação sintática que ela possui com esse fragmento. É a natureza que, no seu arcano, precisa encharcar-se em sangue humano. Um minutinho para você, responda para mim no chat. Gabarito A, B, C ou D? A, B, C, D ou E? Eu vou eliminar aqui algumas alternativas para ficar mais fácil para você, ó. Eu vou... Primeira coisa, ó. Qual é a palavra que você tem que avaliar? Não. A finalidade da palavra para, da conjunção para. Qual é a finalidade da palavra para? É condição, conformidade, finalidade, proporção ou alternância? Eu vou eliminar aqui, ó, algumas alternativas. A alternância e a condição. E aí? Eu vou também eliminar proporção. Fica conformidade ou finalidade? Conjunção para aqui, ó, que você tem que avaliar. Finalidade ou conformidade? Finalidade ou conformidade? Realmente, gabarito na sua questão é a finalidade, ó. A conjunção para é uma conjunção final. Uma conjunção subordinativa final. Ok? Vamos ver aqui, gente, ó. A mais infinitivo, condicional. Ao mais infinitivo, temporal.
Por mais infinitivo é causal, para mais infinitivo expressa finalidade. Apesar de mais infinitivo, concessiva. Então, é como nós tivemos para mais infinitivo, foi finalidade. Gabarito nossa questão, letra C. Próxima questão. Leia o trecho a seguir. Só é artista quem entrega a explosão aos pés do público, com ritmo, poesia, beleza, ainda que ele esteja dançando um crime. B e Aline, pesquisa coreográfica do Adeus, São Paulo, Companhia de Letras 2021. Questão em tela. Na passagem de pequena coreografia do Adeus, a sentença, ainda que ele esteja dançando um crime, expressa a ideia de de concessão, condição, causa ou finalidade. Agora você vai julgar a condição, a conjunção ainda que, tá? A conjunção ainda que. A conjunção ainda que traz uma ideia de concessão, condição, causa ou finalidade. Nem precisa do texto. Vou eliminar algumas alternativas, vou eliminar a D e a B. E aí, A ou C? A ou C? A ou C? O gabarito da nossa questão é letra A, tá? Letra A, concessão. Concessão. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Tema e habilidade avaliada. Identificação do valor semântico da conjunção, identificação e valor semântico da conjunção subordinativa, oração subordinada adverbial concessiva e leitura dos marcadores discursivos. Estratégia para resolver. Em questões assim, localize a conjunção que introduz a oração destacada e pergunte: que ideia ela expressa? No trecho, ainda que ela esteja dançando um crime, o marcador é ainda que. Típico de concessão. Note também o subjuntivo em esteja, muito comum após concessivas. Letra A, por quê? Concessão. Orações concessivas expressam oposição, obstáculo que impedem o fato principal. Parafraseando um sinônimo, embora ele esteja dançando um crime, a informação concessiva reconhece um dado desfavorável, mas o enunciador mantém a afirmação central, exatamente o valor de ainda que. Regra normativa aplicada, segundo Bechara, a melhor gramática que tem. Ainda que, embora, conquanto, mesmo que, se bem que, introduzem orações subordinadas, adverbiais concessivas, que frequentemente pedem o modo subjuntivo. Esteja, o VoIP confirma, o VoIP confirma a ortografia de concessão, condição, causa e finalidade. Como você já sabe, olha só, correção das alternativas incorretas. Agora vamos ver dica de prova, pegadinhas. E também exemplos para fixar. Vamos lá, ó. Não confunda ainda que concessão com ainda, que é temporal, é intensificador. Aqui é locução conjuntiva concessiva. Observe o subjuntivo depois da concessiva. Esteja. É um indício valioso. Exemplos para fixar. Concessão. Irei, ainda que chova. Ou seja, embora chova, irei. Condição. Irei se não chover. Causa. Não fui porque chovia. Finalidade. Fui cedo para evitar trânsito. Gabarito nossa questão, letra A. 3, vamos direto para a questão. No trecho, se os motoristas têm a tendência de se considerarem peritos na direção, último parágrafo, a conjunção C indica oposição, ainda, comparação ou condição. Olha lá, vamos pegar aqui no último parágrafo. Essas autopercepções infladas são perigosas. Segundo a especialista em legislação criminal, Sally Kidd, da Universidade de Leicester, no Reino Unido,
Se os motoristas têm a tendência, então ele quer pegar aqui, ó, essa conjunção se aqui, ó. Se os motoristas têm a tendência, se os motoristas têm a tendência, deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Se os motoristas têm a tendência de se considerarem peritos na direção, com habilidade de que estão acima do motorista médio, explica a especialista. Eles têm a propensão de dirigir perigosamente por não acreditarem que as leis de trânsito se aplicam a eles. Então, esse C aqui, se os motoristas têm a tendência de se considerarem peritos na direção, ele tem ele tem a sintaxe em oposição, o sentido de oposição, adição, comparação ou condição. Coloca para mim no chat, A, B, C ou D. A, B, C ou D. Eu vou eliminar algumas alternativas. Vou eliminar a B e a C. Eliminei a B e a C. E aí, A ou D? Gabarito nossa questão é a letra D, tá? Condição. Ela é condicional. Vem comigo entender melhor, olha só. Tema central da questão. A questão explora o valor semântico da conjunção C no trecho. Se os motoristas têm a tendência de se considerarem peritos na direção, portanto, trata-se de interpretação gramatical quanto ao uso de conjunções subordinativas, especialmente as condicionais. Regra pela norma padrão. Segundo autores como Cunha Sintra e Evanildo Bechara, a conjunção C, quando inicia orações subordinadas adverbiais, exprime normalmente condição. Se chover, não sairemos de casa. Aqui, a realização do fato principal depende do cumprimento da condição estabelecida. Aplicação ao texto. No período citado, se os motoristas têm a tendência, a oração introdutória estabelece uma condição necessária para o que será afirmado em seguida. O entendimento do raciocínio lógico é fundamental, sobretudo para o cargo de agente fiscal, no qual a interpretação precisa de normas e relações, causa-consequência é crucial. Então, como você já sabe, olha só, correção das alternativas incorretas. Agora nós vamos aqui para a estratégia para concursos e depois o resumo da regra. Olha só, qual é a estratégia para concursos, professor Guilherme? Fique atento, só um instante. Fique atento ao sentido básico das conjunções. Quando se inicia uma frase, normalmente indica condição, exceto em casos como se soubesse, se fosse possível. Palavras de oposição, adição e comparação utilizam conectivos próprios e raramente geram dúvidas se lidas com calma. Resumo da regra. O C, conjunção, em início de frase, quase sempre exprime condição, ok? Gabarito, letra D. Vamos para a próxima questão? Direto para a questão. A oração entre vírgulas, que pulava de cipó em cipó, sem se apegar a ninguém, pode ser classificada como oração subordinada. Adjetiva explicativa, adjetiva restritiva, substantiva predicativa ou substantiva subjuntiva. Vamos ver. Conhece a síndrome de Tarzan? Veja como ela afeta relacionamentos. Apesar de ser um termo pouco conhecido, a síndrome de Tarzan está presente em muitas relações modernas. A comparação com o personagem Tarzan, que pulava de cipó em cipó, sem se apegar a ninguém, ilustra bem essa dinâmica. Quem vive essa síndrome tende a começar novos relacionamentos logo após o fim de um, sem dar a si mesmo tempo para processar as emoções. Essa necessidade imediata de preencher o vazio emocional dificulta a construção de vínculos mais sólidos e duradouros. Em vez de permitir que as feridas cicatrizem, a pessoa busca ativamente alguém novo, o que pode resultar em relacionamentos superficiais. Então ele quer saber aqui, olha só, que pulava de cipó em cipó sem se apegar a nenhum,
pode ser classificada como oração subordinada, adjetiva explicativa, adjetiva restritiva, substantiva predicativa ou substantiva subjuntiva. Um minutinho para você, responda para mim no chat. A, B, C ou D. Eu vou eliminar aqui algumas questões para ir ficando mais fácil para vocês. Ó, vou eliminar a B e vou eliminar a D. E aí, A ou C? A ou C? Realmente, o gabarito da nossa questão, a letra A, ela é adjetiva explicativa. Vamos entender melhor o porquê? Olha só. Vamos ver aqui, ó. Quando ela é adjetiva explicativa, dá para trocar pelo o que por porquê, olha só. Porque pulava de cipó em cipó sem se apegar a nenhum. Vamos ver aqui, gente, ó. A questão exige compreender orações subordinativas adjetivas, especialmente a diferença entre explicativas e restritivas. Explicativas dá para trocar por porquê. Essas orações exercem o papel de adjetivo, explicando ou especificando um substantivo da oração principal. São introduzidas por pronomes relativos, como que. No trecho, a comparação com o personagem Tarzan, que pulava de cipó em cipó sem se apegar a nenhum, ilustra bem a dinâmica. Oração entre vírgulas detalha uma informação extra sobre o personagem Tarzan, sem limitar o sentido desse termo. Pela norma padrão, quando a informação entre vírgulas apenas acrescenta uma característica já conhecida, temos uma oração adjetiva explicativa. Olha só. Alternativa correta, letra A, adjetiva explicativa, correta, introduzida pelo relativo que, com vírgulas e emprego típico dessa oração. Explica, sem restringir, acrescentando informações adicional ao tema. Dá para trocar também por o qual, né, e a qual, ó. A qual fica até melhor, tá? A qual pulava de cipó em cipó sem se apegar a nenhum. Como sempre, você já sabe, correção das alternativas incorretas e também dica de prova. Sempre observe a presença das vírgulas e o papel da oração. Informação extra, explicativa ou restrição, restritiva. Gabarito letra A. Próxima questão. Agora nós vamos evoluir, olha, dia 6. Está dando uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em 18 dias. 18 dias na sua casa, aqui ao vivo comigo em 9 aulas, tá? A cada 3 semanas a gente dá uma volta, a cada 3 semanas a gente dá uma volta no edital do Valparaíso. Estamos no início da segunda volta, demos uma volta agora em janeiro, e eu vou dar 6 voltas totais, tá? No edital do Valparaíso. Vamos lá, gente? Eu já percebi que na segunda volta vocês já estão errando menos. Estamos evoluindo. Vamos lá. Agora nós iremos para a realidade do Goiás e Valparaíso, tá? Realidade do Goiás e Valparaíso cai de forma intermediária nas questões da Banco UFG Verbena. Esse conteúdo de arte aqui, conteúdo de arte, cultura e patrimônio na região centro-oeste brasileira, formação histórico-territorial de Goiás, cai pouco nas questões da Banco UFG Verbena. Se está vermelho, você sabe que cai pouco. Vamos lá? Mas temos que aprender também. Julgue o item subsequente relacionado à socioeconomia rural. Há uma disparidade regional no padrão de vida da população rural brasileira, sendo a região centro-oeste a que lidera o ranking de população rural mais pobre e de maior concentração de renda. Gabarito, certo ou errado? Responda para mim no chat, um minutinho para você. Gabarito certo ou errado, responda para mim no chat, um minutinho para você. Realmente o gabarito da nossa questão está errado, tá?
Vem comigo entender melhor, olha só. A afirmação de que a região centro-oeste lidera o ranking da população rural mais pobre e de maior concentração de renda do Brasil está incorreta. A região nordeste detém a maior parte da população rural do país em números absolutos, cerca de 12 milhões e 100 milhões de pessoas, e 100 mil pessoas, perdão, historicamente apresenta os maiores índices de pobreza e as menores rendas per capita médias, tanto no geral quanto na população rural. A região centro-oeste, embora tenha a menor população rural absoluta do país, 1,3 milhões de pessoas, apresenta a maior renda média por pessoa entre todas as regiões brasileiras, inclusive acima da média nacional. Portanto, embora a disparidade regional no padrão de renda da população rural brasileira seja um fato, é a região Nordeste que enfrenta os maiores desafios socioeconômicos deste contexto, e não o Centro-Oeste. Dados detalhados sobre a condição de vida e desigualdades podem ser encontrados em publicações do IBGE. Então, Gabriel, na sua questão, errado. Próxima questão. Trata-se de uma massa de ar quente e seca com centro de origem na depressão de Chacó, e sua área de influência no Brasil abrange o sul da região centro-oeste, o interior oeste da região sudeste e da região sul. A massa de ar quente em questão é definida como massa equatorial atlântica, EA, massa tropical atlântica, tá, massa polar atlântica, pá, massa equatorial continental, EC, massa tropical continental, TC. A gabarito da nossa questão A, B, C, D ou letra E. Responda para mim no chat, um minutinho para você. E vou eliminar aqui algumas alternativas para ficar mais fácil para vocês, ó. D ou E? D ou E? Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra E, massa tropical continental. Massa tropical continental. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Tema central da questão. Essa questão aborda massas de ar atuantes no Brasil. Tema fundamental em meteorologia agrícola. Entender as características das massas de ar permite prever impactos no clima regional, como chuvas, secas e variações de temperaturas, influenciando diretamente as práticas agrícolas. Resumo teórico: as massas de ar são grandes volumes de ar, características relativamente homogêneas de temperatura e umidade. Elas se formam em regiões de origem específicas e influenciam extensas áreas. São classificadas principalmente conforme sua temperatura, equatorial, tropical ou polar, e local de origem, continental ou oceânica atlântica. As continentais são tipicamente mais secas, as atlânticas, mais úmidas pela proximidade com o oceano. Justificativa da alternativa correta. A massa tropical continental, TC, é caracterizada por ser quente e seca, formada na depressão de Chacó, região entre Paraguai e Bolívia. Então, a gente colocou errado aqui. Não, tá certo. Massa tropical continental, TC. Massa tropical continental. Ufa, tá certo. É a característica por ser quente e seca, formada na depressão de Chacó, região entre Paraguai, Bolívia e Argentina, influencia o sul do centro-oeste, interior do sudeste e sul do Brasil. Suas características são de acordo com o descrito no enunciado. Ok? Então, o gabarito da nossa questão realmente é a letra E. Como sempre, você já sabe, correção das alternativas incorretas aparece igualzinho no seu material. Estratégias de interpretação, palavra-chave do enunciado, quente e seca, depressão do Chacó e regiões de influência, direcionam para uma massa continental tropical, descartando opções atlânticas, úmidas e equatoriais polares, o que não tem características descritas. Gabarito nossa questão, letra E. Próxima questão. 3. Uma turma do ensino fundamental pesquisa os efeitos do desmatamento do Cerrado e suas repercussões híbridas na região centro-oeste. Os alunos subestimam a importância desse bioma, julgando-o como um bioma de vegetação rala e pouco relevante. Como o professor pode demonstrar complexibilidade ecossistêmica dos impactos socioambientais? A. Apresentar apenas dados genéricos, sem mencionar especialidades da fauna e flora do Cerrado. Afirmar que a supressão da vegetação não se relaciona à recarga de aquíferos, pois a infiltração ocorre independente de cobertura.
Mapear as bacias hidrográficas nascentes do Cerrado, demonstrar como a remoção de espécies influencia a retenção da água nos solos e os serviços ecossistêmicos, associando pesquisas de campo a discussões sobre o manejo sustentável. Ou D, concentrar a abordagem na exploração econômica, considerando irrelevantes as funções ecológicas do bioma. A, B, C ou D, responda para mim no chat. Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra C, tá? Mapear as bacias hidrográficas nascentes do Cerrado, demonstrar como a remoção de espécies influencia a retenção de água nos solos e serviços ecossistêmicos, associando a pesquisa de campo a discussões sobre o manejo sustentável. Vamos corrigir de forma bem rápida essas questões. Ó. Apresentar dados genéricos? Não. Afirmar que a supressão da vegetação não se relaciona à recarga de aquíferos? Gente, se tira a vegetação, a água desce. Se desce, o barranco desmorona, como acontece lá, por exemplo, no Rio de Janeiro, só para dar um exemplo prático. Então, olha só, para ter infiltração, precisa de vegetação. Concentrar a abordagem na exploração econômica? Também não. Então, olha só. Essa daqui eu já corrigi ali, né? Vou pular. Gabarito da nossa questão, letra C, como sempre, correção das alternativas incorretas. Estratégia de interpretação. Observe termos que limitam ou generalizam. Exemplo, apenas, independente, irrelevantes. Garantem também. Questões ambientais exigem visão sistêmica. A alternativa correta é a mais abrangente, mostrando relação entre diferentes componentes do bioma e propondo práticas educativas ativas. 4. O bioma cerrado sofreu um intenso processo de ocupação, principalmente nas 4 últimas décadas. Este processo de ocupação, sobretudo na região centro-oeste do país, onde situa-se o estado de Goiás, foi graças a fatores como localização privilegiada, disponibilidade hídrica e de terras, topografia, relevos como planos e suaves, entre outros. Questão. O processo de intensificação da ocupação do Cerrado, ou seja, de migração, nos últimos 40 anos aconteceu devido ao avanço do turismo, do comércio, da agricultura ou da mineração. Um minutinho para você, responda para mim no chat. A, B, C ou D? Realmente a letra C, tá? Do avanço da agricultura. Ok? Vamos lá, gente, entender melhor essa questão. O tema aborda o processo de ocupação do Cerrado, bioma de grande importância ecológica e econômica para o Brasil, especialmente na região centro-oeste. Essa questão exige do aluno conhecimento sobre os fatores que nas décadas transformaram o Cerrado, impactando o meio ambiente e a saúde pública. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e foi intensamente transformado a partir da década de 1970, principalmente pelo avanço da agricultura e pecuária. O desenvolvimento de tecnologias agrícolas, como a correção do solo com calcário e a mecanização permitiu o cultivo de grãos em larga escala, especialmente soja, milho e algodão. Justificativa da alternativa correta. A agricultura é correta porque, historicamente, a expansão da agricultura foi o principal fator que motivou a ocupação intensiva do Cerrado nas últimas décadas, como destacado no texto de apoio. Além disso, políticas públicas e incentivos financeiros favorecem a agropecuária e a produção de grãos. Como sempre, análise das alternativas incorretas. Correção, né? Correção. Escrever correção aqui direito, professor, pelo amor de Deus. Correção das alternativas incorretas. Gabarito, letra C. Estratégia de interpretação. Leia atentamente o enunciado, identificando termos como intensificação e últimos 40 anos. Relacione com o contexto histórico brasileiro e priorize opções ligadas ao uso da terra em larga escala. Elimine alternativas que não correspondem ao movimento predominante no Cerrado. Algumas pessoas iriam responder de forma errada o turismo aqui. Toma cuidado, tá? DF, Centro-Oeste, Goiás é agricultura e pecuária.
Agora nós vamos evoluir e vamos fechar nossa aula de hoje, com conteúdo de português, palavras que, se e como. Ó, o Yuri falou, confesso que quase fui no turismo. Já abri seus olhos. Mas antes da gente fechar nossa aula com português, as palavras que, se e como, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês, ó. Bem rapidinho, é 1 minuto só, tá? O Yuri falou, confesso que quase foi no turismo, né? Pois é, tem que ter cuidado, Yuri. Olha só, pessoal, esse aqui é o meu Instagram, tá? Para quem ainda não me segue, o Instagram tá um sucesso. Ontem à noite a live tinha 15.100, hoje já tem 15.200, está crescendo, graças a Deus. Então, olha só, professor Guilherme SEDF, tá? Mentoria Professor Efetivo SEDF, mentoria SEDES DF Valparaíso, mais de 1.131 alunos impactados. Um projeto de questões aqui no Instagram. Quais são as formas que você consegue responder as questões aqui na mentoria? Você consegue pelo seu guia de estudos, que tem mais de 3.000 questões comentadas, pelo o e-book de questões, lá pelo grupo e também aqui pelo meu Instagram. Eu já postei mais de 400 questões aqui, vou tentar postar 3.000 questões até a data da prova, dia 29 de março, tá? Então tem 4 formas de você responder questões aqui na mentoria. Óbvio que no ao vivo, óbvio que no guia de estudos, óbvio que no e-book de redação, elas são mais efetivas, né? Estão melhor organizadas. Uma outra coisa que eu quero demonstrar para você aqui, olha o tanto de questão, eu arrasto para baixo, não tem fim. Teve questões aqui, ó, que já está com mais de 100.000 visualizações, ó. Essa questão aqui. Muito interessante. Eu arrasto para baixo e não tem fim. Chegou. Olha, eu quero demonstrar para vocês o que os alunos da mentoria têm falado acerca da mentoria. Olha só, acompanha comigo. Olha o feedback dos alunos. É só um minutinho, a gente volta para as questões, ok? Feedback dos alunos. Estou de pé quebrado, agora só me resta estudar. Bora, galera. A melhor rotina de estudos é com ele, professor Guilherme. Esse professor é muito top. A mentoria dele é maravilhosa. A gente consegue mesmo estudar e revisar todo o conteúdo do edital com esse método. É verdade isso que ele fala sobre o método dele. No caso do Valparaíso, a cada 18 dias. Amo a didática do professor Guilherme. Ele trabalha com um guia de estudos que aborda todo o conteúdo do edital de forma bem dinâmica. Vale muito investir. E outras centenas e centenas de feedbacks, tá? Estudar com a mentoria do professor Guilherme é aprovação com certeza. Aula direto ao ponto, sem rodeios, é sucesso. A mentoria com o professor Guilherme é outro nível, material super completo, sem contar o acesso livre às melhores plataformas de questões e sem nenhum custo adicional. Com tantas vantagens assim, tá esperando o quê para contratar essa super mentoria? Com um dos melhores do mercado, com um precinho que é uma pechincha. Aqui também tem o feedback dos meus alunos aprovados no PND, aprovados na FUB, CAESB, CNU, SEDES, temporário, CONAB, PCDF, TSE, temporário do DF, Valparaíso, que mais? Ocidental. E aqui, olha, no destaques também tem diversos outros depoimentos. São centenas e centenas e centenas de depoimentos dos meus alunos que você pode conferir, ok? Agora vamos para 1 minutinho de propaganda e logo em seguida a gente volta com tudo para finalizar a nossa aula de hoje. Ó, vai ser bem rapidinho, só 1 minutinho. É só 1 minutinho mesmo. Olha só aqui, gente. Deixa eu só limpar aqui para vocês. Ó, a mentoria, professor efetivo, ou mentoria, como aqui o caso do Flávio, especialidade dentista, é um acompanhamento individual e personalizado por 12 meses. O que eu quero dizer com isso? Mesmo após a prova do Valparaíso, da SEDF, eu irei dar continuidade com você na mentoria. Por exemplo, eu e os meus alunos esse ano de 2025, nós fizemos as provas da PCDF, TSE, FUB, CAESB, EBSE, temporário do DF, PND, Ocidental,
todos com vagas para técnico, analista e professor em pedagogia. No caso do Flávio, teve vagas na EBSER, no CNU, entre outros, tá? Teve também na CAESB, na PF, tinha vagas para dentista. Então, olha só, pessoal, mesmo após a prova da CEDF e do Valparaíso, eu irei dar continuidade à sua mentoria. E aí você vai receber todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos que você conheceu na aula de hoje, olha só, o guia de estudos que você conheceu na aula de hoje, que tem as metas diárias, as revisões programadas, a análise do conteúdo mais cobrado pela banca UFG Verbena para o Valparaíso e pela banca SEDF, pela banca Quadrix, perdão, para a SEDF. Nós temos também as lives, ó. Então você vai receber todo o material, vou colocar aqui no slide para você não confundir. Você vai receber todo o material, você vai receber todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais. Você vai receber o guia de estudos com as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca UFG Verbena para o Valparaíso e pela banca Quadrix para a SEDF. Nós temos também aulas ao vivo, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã, em que eu te ensino as técnicas de estudo, de revisão, de estudar legislação, estudo por questões. Falando em estudo por questões, a cada 18 dias, ao vivo, a gente dá uma volta no edital do Valparaíso e a cada 23 dias, ao vivo, no edital da SEDF. Além disso, todas as terças-feiras, fixo, tá? Todas as terças-feiras nós recebemos a professora convidada Maria, de português e redação, e todas as quintas-feiras, ao vivo, nós recebemos, o professor Welton, de raciocínio lógico e matemática. Além disso, nós temos a mentoria de redação, tá? A mentoria de redação, com 10 aulas ao vivo, o meu e-book que você conheceu hoje, no início da aula, com temas, escopos, esqueleto de redação e folha de respostas, e mais 10 redações corrigidas. Então, olha só, todo material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos, as aulas ao vivo, a mentoria de redação, mais o acompanhamento individual e personalizado por 12 meses, está em promoção, ó. Na verdade, a promoção já encerrou, né? Mas eu vou manter até hoje, até sábado. Ó, para você falar que eu não estou mentindo. O grupo da mentoria hoje, pessoal, o grupo da mentoria hoje, ele está com 97 pessoas, ó. 97 pessoas. São 96 alunos, mais eu. Eu vou matricular até a vaga de número 100. Eu vou matricular apenas 100 alunos nessa mentoria, ou seja, foi um sucesso. O lançamento da mentoria foi um sucesso. 97 alunos. Eu estava fazendo a promoção até a vaga de número 95. Tá saindo, ó, até a vaga de número 95, ou seja, já encerrou. Já tem 96 alunos, mas estava saindo de 1.500 por apenas 12 vezes de R$ 108 ou R$ 1.000 no Pix, tá? R$ 1.000 no Pix. Essa promoção já encerrou. Porém, eu vou manter, como hoje é sábado, vou deixar para virar esse lote lá na segunda-feira. Eu vou manter para vocês, nessa promoção de 12 vezes de 108, até o final do dia hoje, tá? Lembrando que já tem 96 alunos. Encerra na vaga de número 100. Eu acredito que no máximo até amanhã já encerra. Nessa semana eu matriculei 12 novos alunos. Então acredito que a gente fecha essa turma agora no domingo, em nome de Jesus. Bacana? Logo depois da aula, eu te mando essas informações lá no privado, no WhatsApp. Gente, vamos encerrar nossa aula de hoje com com português. Aqui, ó, português, as palavras que, sei, como. Vamos lá? Ó, português que, sei, como é um assunto. Se pegar de forma global, ó, as palavras que, sei, como, cai pouco. Agora, se pegar de forma individual, a palavra que, a palavra se e a palavra como, já cai de forma intermediária, tá? Então, vou colocar aqui que é cobrado de forma intermediária,
nas questões do Instituto Verbena UFG. Alguém perguntou alguma coisa aqui no chat? Deixa eu só dar uma olhada antes da gente iniciar a questão. Não, acho que não, confundi. Então vamos lá, gente. Direto para a questão, direto para a questão. No último parágrafo do texto, o termo ser expõe a finalidade de uma ação ser executada, expressa a contraposição entre ideias diferentes, conclui o pensamento expresso no evento narrado, acrescenta uma nova ideia ao argumento defendido, ou introduz uma condição para a ocorrência de um fato. Vamos ver no último parágrafo. Vamos ler tudo. A Companhia Hidrelétrica de São Francisco, CHEFS, instalou 7,6 módulos de placas solares em uma área de 10 mil metros quadrados no reservatório da usina hidrelétrica de Sobradinho, no Rio São Francisco, na Bahia. A plataforma flutuante é fixada no fundo do reservatório por cabos e ainda serão instalados contêineres de conversão de energia em correntes contínua para corrente alternada, adequada para ser enviada às linhas de transmissão da usina. Acredita-se que o novo sistema flutuante fotovoltaico, resfriado pela água e pelo vento, seja mais eficaz do que as placas instaladas em terra, que perdem eficiência com o forte calor. Com esse projeto, a CHEFS pretende viabilizar as usinas flutuantes em termos técnicos, econômicos e ambientais. Se funcionarem, elas poderiam ser aplicadas em outros reservatórios ou mesmo em rios da superfície ampla, como os da Amazônia e do Centro-Oeste, evitando a desapropriação de terras e reproduzindo as perdas de energia. Ele quer saber aqui, ó, com esse projeto, a CHEFS pretende viabilizar as usinas flutuantes em termos técnicos, econômicos e ambientais. Se funcionarem, ele quer saber qual é a sintaxe do termo ser, qual é o sentido. Ela expõe a finalidade de ação a ser executada, expressa a contraposição entre ideias diferentes, conclui o pensamento expresso no evento narrado, acrescenta uma nova ideia ao argumento defendido ou introduz uma condição para a ocorrência do fato. A, B, C ou D, responda para mim no chat, Eu vou eliminar alguma das alternativas. Ó, vou eliminar a A, vou eliminar a B. E aí, C, D ou E? Vou eliminar também a C. D ou E, pessoal? Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra D. É a letra E, perdão, introduz uma condição para a ocorrência de um fato. Ou seja, isso aqui só vai funcionar, olha só, com esse projeto a CHEFS pretende viabilizar as usinas flutuantes em termos técnicos. Essa viabilização só vai ocorrer se funcionarem. O que funcionarem? Elas poderiam ser aplicadas em outros reservatórios. O que? Essa implementação aqui, ó, de containers, e assim por diante, ok? Vamos entender melhor essa questão. Tema central da questão. A questão explora a função morfossintática da palavra ser, especificamente a identificação de sua atuação como conjunção subordinativa adverbial condicional. Esse conhecimento está relacionado à capacidade de interpretar corretamente conectivos e suas funções na coesão textual, algo fundamental em provas. Regra da ação envolvida. Segundo a norma padrão, as conjunções subordinativas adverbiais condicionais introduzem orações que apresentam condição para que o fato principal se realize. Olha só. Exemplo clássico dos autores Bechara. Se chover, não sairemos. Aqui, esse se equivale a caso, tá? Se chover, não sairemos. Caso chova, não sairemos. Aplicação no texto. No texto analisado, a frase se funcionarem, caso funcionem, elas poderiam ser aplicadas em outros reservatórios. Acrescenta exatamente essa relação. O uso de se explica que as usinas só poderão ser aplicadas em outros lugares, caso funcionem. Logo, há uma condição para que o fato ocorra. Como você já sabe, correção das alternativas incorretas. Dica de prova e resumo. Em questões sobre funções do se, leia o texto e tente substituir por caso.
Se fizer sentido, se trata de uma conjunção condicional. Fique atento, mudanças sutis podem confundir entre condição, finalidade ou adição. Segundo Bechara, a identificação correta das conjunções garante clareza e precisão na interpretação de textos oficiais e administrativos. Resumo. O C do trecho é conjunção subordinativa adverbial condicional. Gabarito, letra E. Próxima questão. Próxima questão. Ciranda ao redor do mundo. Se todas as moças do mundo quisessem se dar a mão ao redor do mar, poderiam dançar uma ciranda. Se todos os rapazes do mundo quisessem ser marinheiros, sairiam em barcos ligeiros, pelo mar profundo, saltando de onda em onda. Poderiam então fazer uma ciranda ao redor do mundo, se toda a gente do mundo quisesse se dar a mão. Na primeira estrofe do poema, o termo ser se repete apresentando sentidos diferentes. Em relação à função gramatical, ocupam no período, eles são respectivamente. Então, olha só, ele quer saber a função sintática desse primeiro C, e do próximo C aqui, ó. Do próximo C. Qual é a função sintática do primeiro C? Uma conjunção condicional e pronome apassivador? Conjunção coordenativa e pronome reflexivo? Uma conjunção condicional e pronome reflexivo? Ou um pronome reflexivo e um índice de indeterminação do sujeito? Gabarito A, B, C ou D, responda para mim no chat. Para ajudar você, eu vou eliminar aqui algumas alternativas. Ó, eu vou eliminar a A e a B. A e a B. Então, ele quer saber aqui, ó. Ele quer saber aqui a A e a B, ele quer saber se é a letra C ou letra D. Responda para mim no chat. Letra C ou D? Ou seja, é uma conjunção condicional e um pronome reflexivo, ou um pronome reflexivo e um índice de indeterminação do sujeito? C ou D, realmente, o gabarito da nossa questão é a letra C, é uma conjunção condicional e um pronome reflexivo. Olha só, se todas as moças do mundo, ou seja, tem uma condição aí, quisessem se dar, aí esse se aqui é um pronome reflexivo, ó, quisessem. Vamos entender melhor essa questão, gente? Olha só. Tema central, função morfossintáticas do C, questão de análise gramatical da palavra ser, importantíssimo em concursos de língua portuguesa para pedagogo. Exige identificar num poema o papel de cada C, se conjunção, pronome reflectivo, apassivador, entre outros. Então, olha só, a alternativa correta é a letra C, por quê? Primeiro C, se todas as moças do mundo atua como conjunção subordinativa adverbial de condição, condicional, introduz uma condição para a realização da ação. Segundo Bechara, esse uso indica hipótese, condição ou possibilidade. Exemplo, se você estudar, será aprovado. Mostra uma condição. O segundo C, se quisessem se dar, é pronome reflexivo. Indica que as moças praticam a ação umas sobre as outras, dar-se as mãos. Ou seja, refletem a ação sobre o próprio sujeito. Bechara afirma que o pronome reflexivo aparece quando o sujeito pratica e recebe a ação. Exemplo, os alunos se cumprimentaram. Os alunos cumprimentaram uns aos outros. Ação multa, reflexiva. Ok? Como sempre, você já sabe, correção das alternativas incorretas, estratégia para provas e resumo da regra. Vamos lá. Olha só. Sempre analise cuidadosamente se o C introduz condição, reflexividade, voz passiva ou indeterminação do sujeito. Identifique o verbo e o contexto sintático. Cuidado com pegadinhas. A mesma palavrinha pode mudar de função conforme a frase. Resumo da regra. Se, conjunção condicional, inicia a oração subordinada de condição. Se, pronome reflexivo. O sujeito pratica e recebe a ação, geralmente em verbos pronominais. Gabarito letra C. 3. Vamos ler o texto. A saga dos agrotóxicos. Impulsionado pela...
por ruralistas e rechaçado por ambientalistas, o projeto de lei que facilita autorizações para o comércio de agrotóxicos foi aprovado pelo Congresso. Depois de mais de 2 décadas de tramitação, e vai à sanção presidencial. O ponto mais problemático se refere ao esvaziamento das atribuições da Anvisa e do IBAMA, que assumem papel de consultores, enquanto as liberações se concentram no Ministério da Agricultura. Deve-se considerar que, no primeiro semestre deste ano, foram liberados 231 produtos. De todo modo, a estipulação do projeto de um período para liberações é sensata. O prazo máximo pode variar de 30 dias para produtos destinados apenas à pesquisa a 2 anos produtos novos. Os senadores demonstraram sobriedade ao aprovar o diploma com alterações e supressões. No terceiro parágrafo do fragmento, ao termo que, deve-se considerar que, no primeiro semestre deste ano, foram deliberados 231 produtos. Analisando morfossintaticamente, ele é classificado como, já fomos ao texto, né? Ele quer saber qual é o sentido desse termo que. É uma conjunção integrante? É um pronome relativo? É uma conjunção concessiva ou é uma conjunção explicativa? Um minutinho para você e responda para mim no chat. O que? Uma conjunção integrante, um pronome reflexivo, uma conjunção consecutiva ou uma conjunção explicativa? Já vou eliminar a letra C e a D, tá? Conjunção integrante ou pronome relativo? Realmente é uma conjunção integrante, tá? É uma conjunção integrante. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Tema central da questão. A questão aborda a função morfossintática do termo que em contexto de oração. Exige identificar se o que é conjunção integrante, pronome relativo ou outro tipo de conectivo, a partir da construção frasal pela norma padrão. Justificativa da alternativa correta. No trecho analisado, deve-se considerar que, no primeiro semestre desse ano, foram liberados 231 produtos, o que serve para introduzir uma oração subordinativa substantiva, oração que funciona como um substantivo e completa o verbo considerar. Pela gramática normativa, a conjunção integrante que introduz esse tipo de oração, denominada objetiva direta. Uma técnica eficaz é tentar substituir a oração por isso. Deve-se considerar isso. O resultado é coerente, confirmando a classificação da conjunção integrante. Portanto, gabarito letra A, como você já sabe, correção das alternativas incorretas, correção das alternativas incorretas. Dicas da prova. Conjunção integrante, introduz oração com função de substantivo. Substitua por isso, tá? Para saber se é uma conjunção integrante. Pronome relativo, retoma um antecedente, troque por o qual, a qual, quando for pronome relativo. Ok. Última questão. O Rio Paranaíba e a cidade de Tubiara, Avenida Beira Rio. A relação entre o Rio Paranaíba e a cidade de Tubiara, na época, Santa Rita do Paranaíba, iniciou-se com a instalação de um posto de arrecadação das rendas estaduais no ano de 1824, por influência de Minas Gerais, nas margens do Rio Paranaíba, povoadas por fazendeiros e agricultores que tinham se transferido para Goiás e não desejavam residir nas sedes de suas fazendas. A travessia de mercadorias, animais, como dos próprios moradores, era feita por balsas. Até então, o único acesso para qualquer atividade fora do vilarejo Santa Rita do Paranaíba. O povoado localizava-se nas margens do rio Paranaíba, ainda que casebres, e de acordo com o seu crescimento, a futura cidade foi tomando forma, abrindo caminho para mais distante do rio. Questão. No trecho que tinham se transferido para Goiás e não desejavam residir nas sedes de suas fazendas, a palavra que exerce uma função adverbial, porque acrescenta ao texto uma informação circunstancial de lugar. Interrogativa, pois insere no texto um questionamento indireto e crítico. Referencial, já que retoma os termos fazendeiros e agricultores. Preposicional, uma vez que substitui parcialmente a locução desde que.
Vamos ver aqui, ó. A relação entre o rio Paranaíba, a relação entre o Paranaíba, perdão, e a cidade de Tubiara, na época Santa Rita do Paranaíba, iniciou-se com a instalação do posto de arrecadação das rendas estaduais. No ano de 1824, por influência de Minas Gerais, nas margens do rio Paranaíba, povoadas por fazendeiros e agricultores que tinham se transferido para Goiás. Então, olha só. Qual é o gabarito da nossa questão? A, B, C ou D? Responda para mim no chat. Vou eliminar algumas alternativas. Vou eliminar a D e a A. Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra C, tá? Faz referência, já que retoma os termos fazendeiros, olha aqui, ó. Ele realmente retoma os termos fazendeiros e agricultores. Pessoal, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Vamos abrir a câmera aqui rapidinho para a gente fazer a nossa foto. Vamos abrir a câmera rapidinho para a gente fazer a nossa foto. Eu encontro vocês novamente na segunda-feira para a aula de número 2 da SDF, que a gente trabalha de forma concomitante com o edital do Valparaíso. Letícia, minha aluna nova. Letícia, seja muito bem-vinda. Que bom te ver aqui. Que bom te ver aqui. Obrigada. Isso aí. Cadê o Yuri? Preciso de mais um. E Flávia Pires. Cadê o Edson? Yuri também, liga a câmera aí rapidinho. Viviane Vinagreiro também consegue. Yuri ligou a câmera? Não está aparecendo aqui ainda. Cadê o Kleber? Pronto, já dá aqui, ó. X... Calma aí. X... Quando eu falar X, vocês sorriem. X... Deu certo, gente. Lindos, lindos, lindas, lindos e lindas. Muito obrigado pela sua participação na aula de hoje. Essa semana foi um sucesso. A gente conseguiu fechar 32% do edital do Valparaíso. Tivemos aula de raciocínio lógico. Passamos também no edital da SEDF. Fizemos tudo muito direitinho. Então, ó, um beijo no seu coração, um abraço. Agora lá no WhatsApp, todos os dias no WhatsApp, e também na segunda-feira a gente tem aula da SEDF, tá? Ou seja, a gente avança no edital do Valparaíso, enquanto também estudamos para a SEDF. Ó, um beijo no seu coração, beijo, beijo, tchau, tchau, e até amanhã. Até segunda, quer dizer. Tchau, tchau. Boa semana para todos. No mais, agora fiquem me acompanhando nos stories, que hoje eu vou postar muito. Mua!